Ok, retomando, deu um probleminha. Bom, vamos então para a parte feia da coisa, a parte expressiva do Renascimento. O Renascimento ele impulsionou um monte de movimentos e períodos artísticos lá na frente, nos próximos séculos, ok? Bom, esse cara aqui é o Bosch. O Bosch, ele era um cara brabantino, né? E o que é o brabantismo? Ele é de Ducado de Brabante, que são dos Países Baixos. A Bélgica, a região de Bruxelas, ok? Os Países Baixos da Europa, beleza? Bom, apesar esse trabalho, aliás, eu quero mostrar que é o Jardim das Delícias. Então, no Jardim das Delícias, não vai dar para ver direitinho, tem um monte de personagens, de pessoas nuas, fazendo tudo que vocês podem imaginar nesse jardim, ok? Só que aqui a questão é que o Bosch ele foi se inspirar, a maioria desses pintores eles iam se inspirar na Bíblia. E o Bosch foi se inspirar justamente no Apocalipse. Então aqui no Apocalipse vocês podem perceber que é um tríptico, ok? Uma primeira, segunda cena e terceira cena. E esse terceiro é a parte mais feia, ó. Onde tem seres monstruosos. Deixa eu mostrar uma parte mais aberta aqui, ó. Seres monstruosos, metade homem, metade animal, torturas, cenas malucas. Então, assim, é até uma resposta a algumas obras de arte que têm saído atualmente e têm causado polêmica. Porque, na verdade, isso há muito e muitos séculos atrás, né, já existiam. Então, aqui, no caso, retratando uma parte do inferno, ou algo assim, né? Bom, aqui mais uma parte também, percebam aqui. E é uma incógnita, porque eu li uma vez, num livro especificamente do Bosch, que ele vendia todas essas obras, que as pessoas achavam engraçado, as pessoas achavam uma coisa irreverente, enfim, né? Mas a intenção dele, com certeza, era uma ideia mais de criação, de criatividade e do surrealismo em si que não existia ainda. O que é o surrealismo? O surrealismo é um movimento artístico que veio no século XX. E o Bosch, como vocês podem ver, já fazia surrealismo lá no Renascimento. Então, por volta de 1500, o cara já fazia o que só foi começar-se a criar um novo movimento no século XX. Ele estava muito adiantado para o tempo dele. A mesma coisa esse cara aqui, ó. Esse maluco aqui é o Greco. É o Greco, ele começou a deixar as tonalidades mais fortes, principalmente das roupas, combinando elas com o cenário fundo. E aí ele alongava os corpos, ó, dando uma impressão de expressão muito maior, ó. Então, o expressionismo praticamente tem uma bebida na fonte aqui, ok? Vocês podem perceber aqui, ó, toda a ideia, ó, dos braços, do pescoço, os corpos alongados, ó, percebam como eles vai se distorcendo a forma, ok? Da mesma forma como aqui a gente pode perceber no grito ou em outros trabalhos expressionistas, beleza? Esse aqui também é um expressionismo que eu tirei de propósito para vocês verem. É um trabalho contemporâneo, é atual, mas é um expressionismo onde envolve muita cor e uma distorção da forma. Como no El Greco aqui, que é o segundo cara do Renascimento que eu venho mostrar para vocês. Lembrando que todos eles são de Países Baixos, tá? Então, essa parte mais feia do Renascimento, no qual deixa-se de lado um pouco aqueles anjinhos, aquela coisa toda mais suave, então ele vem da parte dos Países Baixos. Aqui no caso é da República de Veneza, esse cara ele nasceu em Greta, mas ele viveu uma parte também na Espanha, ok? Bom, beleza. Passando então, vamos aí pro Dürer. Dürer é o cara que ele era alemão, dominava a técnica do retrato, autorretrato e tudo mais. Porém, Dürer, ele tem uma parada que é muito interessante. Dürer, ele era um ótimo gravador, ok? O que é um gravador? Gravador é aquele cara que ele vai trabalhar com xilogravura, que é um desenho em madeira, né? E no caso aí de todo aquele entalhe que ele faz, ele grava no papel, ok? Então percebam que cada risco desse daqui, ó, cada traço que tem aqui, na verdade é um recorte, um corte feito na madeira. Esse corte feito na madeira, ele deixa profundo e depois ele vem com papel em cima
ele passa uma tinta em cima da madeira que já está toda riscada, toda trabalhada, ele vem com o papel em cima e retira. Quando ele retira, toda aquela gravação, aquela tinta que estava na madeira, ela sai no papel, ok? Trazendo assim essa gravação. Então, por isso ele é o gravador, ele é o cara que faz na madeira primeiro, passa todo esse risco, esse trabalho, e depois ele passa a tinta e o papel por cima para formar esse trabalho aqui. Isso é muito difícil de ser feito. O Dürer, praticamente, ele foi um dos caras que mais dominou a técnica da gravação, principalmente para a época dele. Percebam também toda a sacada dele, ó, de luz e sombra. Então, ele tem uma especialidade aí muito grande nessa parte da gravação, ok? Lembrando que ele foi praticamente um precursor, podemos dizer assim, dos quadrinhos, porque se a gente pegar, quer ver que eu peguei uma imagem aqui, ó, isso daqui, por exemplo, é puro Dürer, né? Ele foi o pai disso daqui, né? De uma achura bem trabalhada, de um desenho em quadrinho, do preto e branco, dos cinzas, das tonalidades, enfim, ok? Bom, depois do Dürer, esse cara aqui que eu venho apresentar para vocês é o Tintoretto. Tintoretto foi o mestre da luz também. Então, por mais que o Renascimento fosse algo suave e tudo mais, Tintoretto ele ia trabalhar com cenários mais escuros, né? Aqui o nome desse quadro é A Última Ceia, diferentemente da Santa Ceia. E esse trabalho da Última Ceia, vocês percebem que a luz ele está apenas, ele põe onde ele quer a luz, né? Ele coloca a luz aqui nos personagens. A perspectiva ela é jogada assim e assim. Então o ponto de fuga ele está aqui, ó, bem no meião aqui, jogando assim, e aqui também, ok? Trazendo essa proporção do Renascimento. E ele ia trabalhando com esses tons fortes também nas roupas, tá? Nas vestimentas, como muitos vermelhos, esses azuis mais fortes, os alaranjados, e daí vai. Aqui mais um exemplo para vocês verem a questão da escuridão que existia no trabalho dele, no fundo, nos cenários, e principalmente a luminosidade jogada nos corpos. Uma cena mais teatral, né? Algo mais dramático, né? Então toda aquela cena que era suave, bela, né? Toda muito pacífica do Renascimento, de repente ela começa a mudar, entende? Então tudo aquilo que foi criado na Itália, ela vai se contorcendo para uma outra pegada nos Países Baixos da Europa por volta de 1500 a 1600, ok? Bom, esse trabalho aqui, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês, que é esse último aqui, ó, que é um barroco. Esse daqui é de um trabalho do Caravaggio, para vocês terem ideia como ele estava também adiantado, né? O Tintoretto já estava fazendo barroco, praticamente barroco fora do barroco, ok? Então isso também é importante até para vocês não confundirem depois, beleza? Bom, parei aqui, que é o Bruegel. Bruegel é o cara que ele foi traduzir o naturalismo. Então, praticamente, o Bruegel ele pega o Renascimento, ele começa a levar ele para a realidade. Quando eu falo realidade, não é questão de você desenhar, fazer uma imagem como ela é, mas necessariamente como ela é naturalmente, entende? Então aqui tem, por exemplo, uns camponeses, uns caras com cachorro caçando, enfim, ele fazia muito essa questão do ambiente, do cenário. Percebam aqui toda a diferença, né? Isso não tem cara de um trabalho renascentista, né? Então vocês conseguem ver uma diferença grande, um artista que se destaca no meio de tudo isso. Aqui uma obra dele que é da Torre de Babel, muito famosa e conhecida, até porque a novela de um tempão atrás apresentava essa imagem que eu lembro na entrada. Mas percebam aqui também a ideia dos carinhas aqui, ó, algo mais natural, acontecendo, enfim, apesar de ser algo bem fantasioso, tá? Outro trabalho dele também, beirando o realismo, né? Então, deixa-se um pouco de lado essa ideia dos anjos, né? Do cristianismo apenas, e começa-se a olhar o homem como homem, né? Dando uma outra dignidade à obra, ok? Bom, desse cara eu quero mostrar isso daqui para vocês, que é o realismo de Millet. Esse cara só veio no século XIX, então vocês podem perceber que isso que virou movimento artístico no século XIX, o Bruegel já estava fazendo isso daí em 1500 e pouco. Então isso é muito importante, muito bacana de estar entendendo, tá? Também é do Países Baixos, é o conhecido como Renascimento Nórdico, e ele está ali entre o Brabantino também, que é aquela região de Bruxelas, Bélgica, enfim, ok? Bom,
Esse aqui, eu preciso trazer para o Brasil alguma coisa, acho importante. Esse cara do século XIX é o Almeida Júnior, e ele faz um trabalho que ele beira também o realismo. Percebo aí uma cozinha mineira, tal, né? A luz entrando de uma outra forma, muito próxima ao barroco e ao realismo do século XIX. A pessoa trabalhando e daí vai, ok? E aqui também uma outra obra do Renascimento, esse daqui é do Botticelli. E aqui eu já vou entrar na próxima aula, vou deixar esse de spoiler para vocês, que nós vamos entrar então no belo. Ou seja, hoje nós falamos mais sobre o expressivo, sobre o, entre aspas, tá, o feio, o, o grotesco, o diferente, né, o diferenciado. E semana que vem eu vou estar trabalhando no Renascimento para fechar esse Renascimento então com o belo, ok? Começamos por Da Vinci e Michelangelo, com os caras que praticamente se destacam nesse meio, tá? Falando das polêmicas, enfim, de tudo que os caras fizeram, a ciência, a poesia, a arquitetura, tudo envolvido. Hoje vocês conheceram mais a ideia do renascimento dos Países Baixos, tá? Tirando o Rafael, foi o único que eu coloquei de fora aqui que ele vai trabalhar com o Belo também. Mas fora ele, todos os outros, que são muito conhecidos, mas não tão falados, né? Pelo incrível que pareça, como Bosch, El Greco, uh, Tintoretto, o Dürer aqui, o Dürer, né, que eu tô falando, Tintoretto aqui e o Bruegel, vocês vão estar percebendo um outro tipo de trabalho neles. Então, é de mais importante que vocês deem uma fuçada em tudo isso. Eu vou pedir para vocês estarem fazendo um trabalho para mim que seja baseado nesses caras dos Países Baixos, tá? Façam um desenho, montem uma fotografia, o que vocês quiserem. E para a semana que vem, então, fica esse quadro aqui do Botticelli, ok? Repetindo, então, não é para trabalhar nesse quadro essa semana, esse é para a semana que vem, tá? Essa semana vocês vão trabalhar sobre esses caras aqui, beleza? Entre eles, o que eu mais acho que vocês devem estar pesquisando é esse maluco aqui, ó, o Bosch. Deixa eu só chegar nele rapidão, o Bosch, tá bom? Certo? Valeu, até a próxima, abração.